Boa noite a todos. Pedir permissão ao Senhor Deus que nos permita fazer uma boa sessão, né, Leão? E pedir ao primeiro secretário que faça ver o quórum. Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Matheus da Colônia, vereador Rodrigo Borges, vereador Paulo Renato, vereadora Taeta, vereador Pitiquinho, vereadora Adriana, Divander, vereador Chico Pérez, vereador Bruno Pinheiro, vereador Abraão da Melgil, vereador Gilvan Martinelli, vereador Romacarte, e Quilinho estava aqui, vereador Quilinho. Havendo quórum suficiente, eu pedi ao primeiro secretário que faça leitura do expediente. Indicação número 22, autor, vereador Rodrigo Borges. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a construção de uma rampa de acesso para deficientes físicos entre a prefeitura e o plenário. Carlos Campos da Silveira, da Câmara. Comunicação da presidência. Senhores vereadores, sirvo do presente para informar a este plenário que a sessão solene da entrega da comenda Mulher de Ouro será realizada no próximo dia 10 de março, às 19 horas, no plenário desta casa. Assembleia. Ofício número 2, ao presidente da Câmara. Solicito o empréstimo da Câmara Municipal de Saquarema para, deixa eu ver, Pucaques, para o dia 19, quarta-feira, não, dia 18, quarta-feira às 19 horas, das 19 às 21 horas. Projeto de lei número 3, de 2015, autor, vereador Bruno Pinheiro. Projeto de lei que dispõe sobre a divulgação em sítios oficiais, sites da rede municipal, internet, do conteúdo integral das matérias publicadas, resumidamente, em diários oficiais do município. Já tem. Aqui, ó. Projeto de lei número 4, dispõe sobre denominação da rua Vinícius de Moraes, na localidade de Barra Nova, Saquarema. Autor, vereador Abraão da Melgil. Aqui. Projeto de lei número 5, do autor, vereador Guilherme Pitiquinho. Declara a instituição Casa de Recuperação Reviver em Cristo Jesus de Saquarema e dá outras providências. Não está aqui, não. Está aqui, está aqui. Não, esse já foi lido, né? Esse aqui é o segundo leitura. Porque aí esses projetos já foram lidos. Projeto número 3,
Autor Guilherme Pitquinho. Projeto de resolução número 3 de 2015 dispõe sobre a comenda Mulher de Ouro, professora Luísa Basto Nunes, a ilustríssima senhora Natasha Tal Crespo. Tá bom. Então, vou separar. Projeto de resolução do autor Rodrigo Borges, vereador Rodrigo Borges. Dispõe sobre a comenda de Mulher de Ouro, professora Luísa Basto Nunes, e uma senhora Maria Aparecida dos Santos Santana. Autor Rodrigo Borges, projeto de resolução número 5, dispõe sobre a comenda de Mulher de Ouro, professora Luísa Basto Nunes. Excelentíssima a senhora Gilmara Dias Lourenço Vidal. Projeto de resolução vereador Rodrigo Borges, dispõe sobre a comenda Mulher de Ouro, professora Luísa Basto Nunes. Senhora Joseli de Oliveira dos Santos Faustino. Projeto de resolução número 8 de 2015. Dispõe sobre a comenda Mulher de Ouro, professora Luísa Bastos Nunes. A senhora Sônia de Aguiar Vignoli. Projeto de resolução do autor Romacarte Azeredo, vereador Romacarte Azeredo. Dispõe sobre a comenda Mulher de Ouro, professora Luísa Bastos Nunes. A senhora Tatiana Coutinho de Nazaré. Projeto de resolução do vereador Romacarte Azeredo. Dispõe sobre a comenda Mulher de Ouro, professora Luísa Basto Nunes, a senhora Luciana Nazarete Rezende Vieira. Não, todos já leram, o projeto já. Isso aqui é moção de... Moção de pesar. Autor Abraão da Mel Gil. Pelo falecimento do senhor Jusceli da Silva Veloso, mais conhecido como Coronel. Também o autor Rodrigo Borges, moção de pesar pelo falecimento de Adelso Rodrigues Pereira. Vou pedir 1 minuto de silêncio. Só um momentinho. Também o presidente informou aqui que o corpo do doutor Adelso vai chegar aqui às 18 horas, 20 horas. Vai ser velado aqui, na Câmara.
Não havendo mais expediente para ser lido, vou franquear a palavra. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhora vereadora Taeta, senhora vereadora Adriana de Vander, senhores vereadores presentes, senhoras e senhores aqui presentes, a nossa assistência e também pela internet. Senhor presidente, inicialmente, eu queria convidar a população que amanhã vai haver uma audiência pública sobre a obra do Porto de Jaconé. Na verdade, o Porto em Jaconé, mas do Porto é Maricá, né? Normalmente o Porto vai ser quase na divisa com o Saquarema. Amanhã às 19 horas no Saquarema Yacht Clube, no Saquarema Futebol Clube. É importante que a população vá lá debater esse assunto, porque o Porto ali, mesmo que gere emprego para a nossa população, 4, 3 mil empregos, mas pode trazer muitos problemas para a nossa cidade. Então é importante que a população vá lá participar da audiência pública e se expressar e falar nesse momento. Amanhã às 19 horas no Saquarema, o doutor Gilvando me pediu também para falar sobre isso, que ele está acompanhando isso, estará lá amanhã. Mas, senhor presidente, o que me traz na tribuna hoje é um decreto que a prefeita fez publicar no dia de carnaval sobre um programa habitacional de interesse social que o município fez em 2007 e 2008 e que em 2013 foi objeto de uma ação civil pública do Ministério Público. E essa ação civil pública, a prefeita baixou um decreto no domingo de carnaval, publicado no domingo de carnaval, e ela determina nesse decreto que paralise, suspenda as transferências de todas as concessões de usos que o município deu nesse programa habitacional de interesse social. Então eu vou falar aqui, primeiramente, sobre a honra das pessoas. Eu vou aqui num filósofo chamado Ariosto, que fala o seguinte: a honra está acima da vida, e a vida é um bem mortal. A vida, por longa que seja, tem os dias contados. A fama, por mais que conte anos e séculos, nunca terá fim, por ser eterna. A vida conserva-se em um só corpo, que é o próprio, o qual, por mais forte e robusto que seja, por fim se há de resolver em poucas cinzas. A fama vive nas almas, nos olhos, na boca de todos, lembrada nas memórias, falada nas línguas, escrita nos anais, esculpida nos mármores e repetida sonoramente sempre e nos ecos e trombetas da fama. Em suma, a morte mata, e apressa o fim que necessariamente há de morrer. A infâmia afronta, afeia, escurece e faz abominável o ser imortal. O homem morre, mas a fama dele fica. E se a fama for má fama, fica para sempre. Então a gente tem que não permitir que tragam para o público questões que não é de interesse público, só com o objetivo de macular a honra das pessoas. E aí eu vou na Constituição do Brasil, que fala no artigo 5º, no inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A honra da pessoa é tão importante que a Constituição Federal assume a condição de defender. É inviolável a honra das pessoas.
Também na Constituição Federal existe um princípio que fala o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, todos nós, é o princípio de inocência, todos nós que formos processados, somos inocentes até que transite em julgado uma decisão judicial. Também a Lei 8.429, que trata de improbidade, fala no artigo 20 o seguinte: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso é o princípio de inocência. Até que uma ação penal seja transitada em julgado, o cidadão é inocente. Quantas pessoas são processadas e depois são absolvidas? E eu vou dizer a vocês logo um caso. No ano de 2006, eu, o deputado Paulo Melo, a prefeita Franciane, que era vice-prefeito, e o prefeito Pérez, fomos alvo do Ministério Público de uma ação civil pública de improbidade, em 2006. Naquela época, o Ministério Público dizia que a ação, que era o ato de improbidade do município, um convênio que o município fez com o Instituto Paulo Melo. O município fez um convênio com o Instituto Paulo Melo, esse convênio foi para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas aprovou, me parece até que o nosso secretário de Promoção Social, acho que era Vossa Excelência, não? Então, o município fez um convênio, o Ministério Público, sensível a uma denúncia feita por adversários políticos, entrou com uma ação de improbidade. Na época, os jornais estamparam nos jornais que o prefeito Pérez, a vice-prefeita Franciane Mota, o deputado Paulo Melo respondiam uma ação de improbidade. Só que essa ação seguiu, nós fizemos as defesas. Naquela oportunidade, o meu nome figurou no polo passivo da ação, porque deu um parecer jurídico, embasado nas normas jurídicas. Mas respondi a ação, e o dia que o juiz aceitou o início da ação, eu fiz um recurso ao Tribunal de Justiça, e hoje, essa ação de 2006, que acusavam a gente de improbidade, tem a seguinte decisão de 2011, considerando o certificado nos autos pela diligente serventuária, bem como as cópias das decisões exaradas nos agravos de instrumentos interpostos e ora juntados aos autos, verifica-se que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já se manifestou no sentido de que os réus Antônio Pérez Alves, Antônio Francisco Alves Neto, Paulo César Melo de Sá, Franciane Conceição Gago Mota, sejam excluídos do polo passivo da demanda, prosseguindo-se a ação em relação aos demais. Então, ninguém veio, o jornal agora não veio dizer que a gente foi excluído da ação. Ficou só a fala anterior, levando para a mídia essas questões. E é isso, diversas ações de improbidade ou civil pública tramitam em Saquarema, diversas. Inclusive a prefeita Franciane Mota responde a outra. Outro ex-prefeito responde a outras. Então, estão respondendo às ações? Sim, mas vão provar no final que essas ações são improcedentes. Não pode macular a honra de uma pessoa porque responde a uma ação. Quantos de nós aqui respondemos ações penais, ações, e somos absolvidos no final? Princípio da inocência. E eu fui procurar na jurisprudência outros fatos. Será que ações civis públicas de improbidade ou ações civis públicas são julgadas improcedentes mesmo? Aí trouxe algumas que eu vi aqui. O Tribunal de Justiça do Pará. Ato de improbidade, ação civil pública, ausente do elemento subjetivo, dolo, culpa e da má-fé ou desonestidade,
lesão ao erário não comprovado, requisito essencial para a configuração da conduta. Julgou improcedente a ação 95.7711.9, Paraná, acordo do TJ Paraná. Achei outro aqui de São Paulo, apelação 474-200-782-60072, de 2014, ação de improbidade, julgada improcedente, equipamentos de informática adquiridos com recursos do Fundeb, porém destinados a instituições não afetas à finalidade de educação. Recurso postulado à condenação do ex-prefeito em razão da violação ao artigo 10. Insuficiente de provas demonstrar o dolo ou a má-fé do chefe do Poder Executivo. Isso é do São Paulo. Tem uma aqui que eu achei interessante em trazer para Vossas Excelências. Olha que fala essa ação civil pública de improbidade. Contratação de servidores por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, prorrogação, concurso público, ausência, realização de teste seletivo, conduta dolosa não evidenciada, recurso desprovido e sentença mantida, ainda que a conduta do agente público no fato descrito na inicial tenha sido irregular ou até mesmo ilegal, não é motivo por si só para a configuração de ato de improbidade, vez que não se vislumbrou dolo ou má-fé do agente. Nós estamos vivendo aqui, um teste simplificado, né? Será que o Ministério Público vai achar que esse teste simplificado também é uma improbidade da prefeita? Eu estou trazendo aqui uma jurisprudência do Paraná, diz que não é. Mas é isso. Então, muitas ações civis públicas são propostas e, afinal, são julgadas improcedentes. E o nome das pessoas vão sendo jogadas ao lixo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E essa ação civil pública, que cita o decreto, eu fui pegar a petição inicial, são 15 réus. Desses 15 réus, 10 deles são pessoas supostamente ligadas a políticos, ex-vereadores, vereadores, que o Ministério Público acha que houve improbidade. A pessoa pode ser ligada a um vereador e ser pobre, e está apto a participar de um programa habitacional. Certamente, se o município deu uma concessão de uso para uma pessoa num programa habitacional, porque lá no processo administrativo tem um parecer da assistência social que foi à casa da pessoa e verificou que ela estava apta. Nessa ação que trata esse decreto, eu fui ver individualização da conduta do réu. O advogado Antônio Francisco Alves Neto, procurador do município à época, como advogado do ente público e por ter assinado em conjunto coordenador de despesa, a concessão real de direito real de uso. Essa é o que diz que eu cometi. Vai ficar provado no final dessa ação, daqui a anos, 5, 10 anos, que normalmente acontece, que a minha participação foi apenas dar um parecer jurídico, e se eu dei o parecer jurídico, não só eu dei, os outros procuradores também deram, foi porque baseado num parecer da assistência social, dizendo que aquela pessoa merecia receber a concessão de uso. Então eu estou tranquilo com relação a isso. E mais, a coisa mais interessante dessa ação civil pública é que o Ministério Público, quem é advogado aqui sabe, as ações estão adstritas ao pedido. O juiz não pode julgar acima do pedido, porque é ultra petita. E o pedido aqui do juiz, do promotor, nesse processo, que declare a nulidade dos contratos de concessão de direito real de uso dos réus beneficiários elencados nesta ação. Então, só os réus beneficiários que essa ação cita
é que pode ter a concessão dele cancelada. Certamente ele vai provar que ele tinha direito, mas o Ministério Público só pode, efetivamente, cancelar desses 10. E os outros 100, 120, 90, não sei quantos foram, que receberam concessões de uso com base na lei municipal, que autoriza, inclusive, a transferência das concessões de uso. Por exemplo, o cara ganhou a concessão, faz uma casa, depois de anos, 5, 10 anos, resolve viajar e morar em outro lugar. O que é que ele faz? Transfere a concessão de uso, a lei permite, o contrato que ele tem permite. Aí veio agora a prefeita, em um ato, para mim, contra os interesses do próprio município, porque manda não transferir todas as concessões de uso, e basta o decreto que eu vou ler para Vossas Excelências. Fui falar com a prefeita sobre o decreto. Prefeita, esse decreto que Vossa Excelência fez, com relação a esse processo, a senhora citou o meu nome? Ela, citei o seu nome? Está aqui, prefeito. E li. Não, esse é um ato da Procuradoria, a Procuradoria que faz os decretos, eu assino, tal, vejo, tal. Vossa Excelência, o senhor Francisco, o senhor não foi procurador-geral aqui? O senhor não trazia aqui os decretos para eu assinar? Prefeita, eu trazia um decreto para Vossa Excelência assinar, mas depois que conversasse com a senhora, mostrasse o que era o assunto, convencendo a senhora do que era para baixar um ato, fazia. Então eu vou ver por que botaram o seu nome aí. Qual foi? Eu não vejo utilidade nenhuma em estar o seu nome aí. Mas se botar, eu vou ver, depois eu falo com você sobre esse assunto. Até agora não falou, mas estou esperando. E nesse decreto, que tem um número 1416, dispõe sobre a suspensão de transferência de concessão de direito real de uso de bens imóveis, objeto de ação civil pública, processo número tal, tendo como autor o Ministério Público e tendo como réu o ex-prefeito Antônio Pérez Alves. Ou seja, o decreto é para mostrar o nome de Antônio Pérez Alves. E depois aqui, depois de repetir o nome do ex-prefeito algumas vezes, ela diz assim, informe desse decreto aqui ao juiz, ao cartório e à presidência da Câmara. Aí bota assim, justifica-se a ciência da presidência da Câmara porque o ex-procurador Antônio Francisco Alves Neto é vereador nessa casa. Essas concessões de uso do programa habitacional é de 2007. 2008, quando o prefeito era Antônio Pérez Alves e a vice-prefeita era Franciane Mota. O programa habitacional foi feito quando a prefeita atual era vice-prefeita, certamente com base nas leis da época. Então, achei completamente desnecessário, primeiro, baixar esse decreto. Se o decreto dissesse aqui, estava suspendendo a transferência dessas 8 ou 10 concessões de uso cujas pessoas estão no processo, achava razoável. Mas de todas as concessões de uso que foram dadas, com base em parecer de assistência social, então, a única conclusão que eu tirei disso tudo é uma questão de perseguição política contra o ex-prefeito, que certamente já ouviu falar que vai ser candidato a prefeito de novo. Né? E isso está aborrecendo as pessoas. É direito do cidadão querer ser candidato, quantas vezes possa ser. Ninguém pode proibir um cidadão de ser candidato. Então, eu trouxe esse assunto a Vossas Excelências, porque é um decreto da prefeita publicado num jornal. E quando eu cheguei na quinta-feira passada aqui, recebi de fora um cidadão que me disse, estão preparando uma sessão contra Vossa Excelência, contra o senhor, Francisco, lá dentro da Câmara. Eu falei, certamente não. Certamente os vereadores dessa casa são pessoas conscientes e vê que prevalece sempre o princípio de inocência, né? Então essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado, desculpe aí. Está franqueada a palavra.
Está franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Matheus da Colônia. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Taeta. Boa noite, vereadora Taeta, senhores vereadores, a plateia aqui que nos assiste, aqui pela internet. Vou descontrair um pouquinho de vocês, falar um pouquinho sobre o carnaval, né? Como é que foi em Saquarema, o verão. A gente já... Para a gente começa... No Brasil, acho que o ano letivo começa após o carnaval. Não adianta a gente querer mexer, ainda mais cidade praiana, né? Eu acho que o carnaval foi tranquilo. Eu acho que quando a prefeita botou esse carnaval da família, muita gente criticou, achou que foi ruim, mas para mim tá bom. Porque no passado a gente tinha um carnaval que poderia... Você tinha as pessoas, turista que vinha em Saquarema, e veranista. Hoje não, hoje você tem... Chegando em Saquarema, muita gente que vem para bagunçar a cidade. Então, eu acho muito bom o carnaval, foi tranquilo, né? Mas a gente também tem que prestar atenção, os secretários de Segurança e Ordem Pública, postura. Eu acho que a gente também tem que trabalhar em prol do nosso vendedor ambulante de Saquarema. Muita invasão de pessoas de fora, trazendo sua cerveja para Saquarema. Então, eu acho que está na hora da gente também rever. Saquaremense, eu queria ver até com o Fábio se a gente pode fazer uma indicação aqui, pedindo que fosse possível trabalhar no município, o vendedor ambulante de Saquarema, tivesse sua residência aqui, pagasse seu imposto aqui, seu IPTU, que o dinheiro rodasse na cidade. Então, eu acho muito importante que a gente repense nisso, secretário, vereadores, que vamos trabalhar em relação a isso. Então, o carnaval para mim foi uma maravilha e pegar de volta, que agora a gente vai começar direto. Quinta-feira a gente está de novo aqui, né, e daqui para frente vamos ver. E eu vejo essa discussão hoje aqui entre vereadores, porque até pouco tempo era todo mundo de um grupo, só tinha o Bruno de oposição. Agora a gente já tem mais oposição aqui na Câmara, né? Então o negócio começa a esquentar. E daqui para frente vai ser mais quente, né? Continuo na base do governo, da prefeita Franciane, com o apoio do deputado Paulo Melo e os colegas. E vou dizer o seguinte, eu acho que nós, vereadores aqui, quando a gente teve aquela manifestação aqui no início do ano passado, os garotos indo para a rua fazendo manifestação, eu acho que nós temos que ir para a rua agora, só vamos resolver o Brasil e os municípios, o Estado, quando o Brasil votar uma reforma política séria. Porque da forma que está sendo feita política no Brasil, não se resolve nada. Nós vamos discutir, vai ficar trocando figurinha para lá e para cá, e o Brasil não vai andar, os municípios não vão andar. Então, eu acho que nós temos que brigar, e o vereador aqui está para ir para a rua. O dia que o jovem começar a formalizar e quiser ir para a rua, eu vou junto. Como vereador, como cidadão, como presidente da colônia, como saquaremense, vou para a rua. Né? Então, acho que o Brasil só melhora com reforma política já. Boa noite a todos. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Adriana de Vander.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Taeta, vereadores, a todos que nos assistem aqui em casa. Eu não poderia deixar de fazer uso dessa tribuna hoje. Da mesma forma que nós fazemos uso dela para cobrar, nós temos que fazer para agradecer. E eu quero agradecer e parabenizar o secretário Araújo pela organização do carnaval, principalmente Jaconé, porque eu não vou falar, eu acredito, creio que tenha sido em todo o município, mas eu não saí de Jaconé no período de carnaval, estava em Jaconé, então eu quero parabenizar pela organização dos blocos, o pessoal da guarda, tá? Araújo foi incansável, presente lá todos os dias que os blocos saíram, e realmente foi um carnaval tranquilo, não teve nenhuma violência, né? Óbitos, essas coisas, morte. Foi um carnaval realmente tranquilo, como a nossa prefeita fala, o carnaval da família, foi um carnaval de paz. Jaconé, como sempre, muito cheio, mas bem organizado esse ano, então eu vim aqui para parabenizar a secretária Cristina, que colocou todo o suporte, deu todo o suporte ao posto de saúde lá de Jaconé, colocando os médicos extras, a parte de enfermagem, de apoio, da limpeza. Então, os dois secretários, Araújo e Cristina, hoje eu venho aqui na tribuna parabenizar os dois por esse carnaval desse ano. Boa noite a todos, por hoje é só. Continua franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais orador para a noite de hoje, vou dar como encerrada a sessão. Uma boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser.